pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é dessa calça que você pode utilizar como saída de praia e a gente vai confeccionar utilizando a lista de material que está aparecendo aí na lateral do seu vídeo. Se você quiser ver outras calças como essa que eu já ensinei aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela e acessar a nossa playlist só de calças. E se você se interessou e quer adquirir essa peça que eu ensino aqui no canal, é só você acessar o link dele na nossa loja. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, eu.biaferreira, do jeito que está aparecendo aí na sua tela. Curta, compartilhe e comente. Para a gente iniciar o nosso trabalho, a gente precisa primeiramente da medida da circunferência do quadril de quem vai utilizar a peça. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, estão as minhas sugestões de circunferência do quadril para os tamanhos P, MG e GG. Você pode seguir a tabela ou você pode, com o auxílio de uma fita métrica, tirar a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar. Essa segunda opção é sempre a mais indicada para quem está fazendo peças por encomenda, tá bom? Porque assim você diminui a possibilidade de erros. Depois que você souber a medida que você vai trabalhar, você vai fazer um cordão de correntes que seja múltiplo de 20. Ou seja, você vai fazer 20 correntes, mais 20 correntes, mais 20 correntes, até que você se aproxime da medida da circunferência que você vai trabalhar, tá bom? Depois que você fizer o seu cordão, você vai fechar ele em círculo com um ponto baixíssimo. O meu cordão tá aqui pequenininho, porque eu vou primeiramente fazer uma amostra do ponto e depois eu trago a minha peça no tamanho original para a gente dar continuidade com ela. Vamos fazer aqui um cós com quadradinhos, tá? Vou fazer aqui 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e mais uma correntinha de separação. Vou pular a primeira correntinha livre da base e na segunda vou fazer um ponto alto, formando assim nosso quadradinho de apenas uma corrente de separação. Vou fazer uma correntinha, novamente eu pulo a primeira correntinha livre da base e na segunda, um ponto alto. Uma correntinha, pulo a primeira correntinha livre da base, na segunda, um ponto alto. E eu vou dar a volta fazendo isso aqui, tá bom? Tô chegando aqui no finalzinho da nossa primeira carreira do cós, vou fazer aqui uma correntinha. Aqui eu tenho as 4 correntes que eu fiz para iniciar a primeira carreira. Eu venho na segunda corrente contando de cima para baixo, tá, pessoal? A ordem é de cima para baixo, a segunda corrente. E nela eu vou fazer um ponto baixíssimo. Encerrando assim a nossa primeira carreira. Agora, observem o que eu vou fazer para iniciar a segunda carreira, porque você vai repetir isso em todas as carreiras. Eu vou tirar a agulha da laçada, dessa forma, e eu vou entrar com a agulha nessa primeira correntinha aqui, na primeira separação do primeiro quadradinho. Só que eu vou entrar de trás para frente. Olhem só. Vou pegar a laçada que eu abandonei e vou puxar ela para trás. Assim que eu puxo ela para trás, eu volto com ela para frente e vou entrar por dentro do quadradinho. Dessa forma, vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais 2 correntes. E essas 2 correntes, somada a esse ponto baixo, irão equivaler a um ponto alto. Vou fazer mais uma corrente, que é a correntinha de separação. E dentro do espaço, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, e no espaço seguinte, olhem só, outro ponto alto. Uma correntinha, sempre dentro do espaço, um ponto alto. E eu vou fazendo isso aqui até o fim da carreira. Chegando aqui no finalzinho da carreira, eu vou mostrar mais uma vez a finalização e o início da próxima, para não restar dúvidas, tá bom? Vou fazer aqui uma correntinha para formar o último quadradinho. Venho de cima para baixo na segunda correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu tiro a agulha da laçada e venho aqui nessa correntinha do primeiro espaço, tá? A correntinha de separação, só que eu vou entrar aqui de trás para frente. Pego a laçada que eu abandonei e puxo ela para trás e volto
pela frente para entrar por dentro do quadradinho, laço, puxo para frente e faço um ponto baixo. Faço 2 correntes para completar o ponto alto e mais uma corrente que é a correntinha de separação. Aí eu faço um ponto alto no primeiro espaço livre, uma correntinha, um ponto alto. E assim eu sigo por toda a volta, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E você vai fazer isso por quantas carreiras você quiser o seu cós, tá bom? Eu, por exemplo, fiz na minha peça original 4 carreiras, mas se você quiser fazer mais, você pode fazer. Se você quiser fazer menos, você pode fazer, tá? Personalize a sua peça do jeito que você quiser, tá bom? Então, eu vou, a partir de agora, mostrar para vocês como fazer o ponto principal da nossa peça. Para isso, eu vou desmanchar aqui essa carreira, tá? Digamos que eu já tenho o cós do tamanho que eu quero. Como eu disse, eu fiz para minha peça 4 carreiras de quadradinhos, mas você pode fazer quantas você quiser. Eu vou parar bem aqui, onde eu fiz o ponto baixo, tá? E aqui eu vou para a primeira carreira do nosso ponto principal. Eu vou fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular o primeiro quadradinho e no segundo eu faço um ponto baixo, formando assim uma alça. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo o primeiro quadradinho, no segundo, um ponto baixo, formando assim mais uma alça. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo o primeiro quadradinho, no segundo, um ponto baixo, e assim eu sigo até o fim da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, falta apenas uma alça. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz, e nele eu faço um ponto baixíssimo. Terminando assim a primeira carreira do trabalho, do nosso ponto principal, que é uma carreira só de alças. Eu vou aqui, pessoal, para a primeira correntinha das 5 correntinhas que formam a primeira alça, e nela eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou tirar a agulha da laçada e eu vou entrar com a agulha na segunda correntinha, porém, de trás para frente. Pego a laçada, é um movimento que vocês já sabem como fazer, puxo para trás e dou a volta para entrar por baixo da laçada. Aqui eu faço um ponto baixo. Vou fazer aqui 2 correntes para formar um ponto alto e eu vou fazer dentro desse espaço mais 2 pontos altos. 1, 2. Eu vou chamar isso aqui, pessoal, de quadradinho fechado, tá bom? Esses 3 pontos altos aqui seguidos, vou chamar de quadradinho fechado. Ou quadradinho cheio, enfim. Posso usar esses termos durante o vídeo também. Independente de ser fechado, de ser cheio, eu tô falando aqui desses 3 pontos altos, tá bom? Vou fazer aqui 3 correntes de separação. 1, 2, 3. E vou para a próxima alça. Na próxima alça, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular a primeira correntinha e na segunda eu vou fazer um ponto alto. Observe que eu estou entrando com a agulha dentro da corrente. Eu sei que muitas vezes a gente faz crochê, faz ponto alto, entrando por baixo, o que é mais rápido. Só que nesse caso é importante que vocês prendam o ponto alto dentro da correntinha, que é para que ele não fique saindo do lugar. Vou fazer uma correntinha. Vou pular novamente a primeira correntinha da base e na segunda eu vou fazer aqui outro ponto alto. Formando assim um quadradinho que eu vou chamar de quadradinho aberto, quadradinho vazio, enfim, ok? Então, a gente tem esses 2 quadradinhos aqui, o fechado, o cheio, ou o aberto, o vazio, tá bom? Vou fazer aqui 3 correntes de separação. E na próxima alça, eu vou repetir o fechado, 3 pontos altos juntos. Observe que na hora de fazer o fechado, eu passo com a agulha por dentro da alça. Não é importante prender na correntinha. Mas se você quiser prender na correntinha, você prende na segunda, na terceira e na quarta, ok? 3 correntes. E aqui na próxima alça, você faz um ponto alto na segunda correntinha, uma correntinha de separação e um ponto alto na quarta correntinha,
formando assim um quadradinho aberto. E a gente vai alternar isso aqui até o fim da carreira. Vamos lá. Chegando aqui no finalzinho da nossa segunda carreira, tá? Que é a primeira carreira dos quadradinhos. Fiz aqui um quadradinho vazio para encerrar a carreira, já que eu comecei com um quadradinho fechado. Então, eu vou encerrar com um quadradinho vazio, tá? Sempre essa alternância no início e no fim da carreira. Agora, falta eu fazer as 3 correntinhas de separação para encerrar essa carreira. Só que essas 3 correntinhas, a gente vai fazer da seguinte forma, prestem atenção, porque vocês vão sempre fazer dessa forma quando vocês estiverem encerrando carreiras de quadradinho, tá bom? Vou fazer aqui uma corrente e vou substituir as outras duas por um meio ponto alto que eu vou fazer na primeira corrente, contando de cima para baixo. Dessa forma aqui. Aqui eu já começo a minha terceira carreira, que é também a segunda carreira de alça. Vou entrar aqui no espaço, vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixo e vou fazer 5 correntes. Vou para o próximo espaço entre os quadradinhos, entre o quadradinho fechado e o aberto, e faço outro ponto baixo. 5 correntes. Vou para o próximo espaço e mais um ponto baixo, e assim eu vou seguindo até o fim da carreira. Vamos lá. Bem, então aqui eu tô fechando a minha segunda carreira só de alças, e eu vou fechar exatamente da mesma forma que eu fechei a primeira, fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciou a carreira. Agora, eu vou subir para nossa segunda carreira de quadradinhos, vou relembrar novamente aqui com vocês, venho aqui na primeira correntinha da primeira alça e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu tiro a agulha da laçadinha e venho aqui na segunda correntinha da mesma alça, e vou entrar com a agulha de trás para frente. Vou pegar aqui a laçadinha que eu deixei e vou puxar ela para trás. Depois de puxar ela para trás, eu dou a volta por cima da alça e entro aqui por dentro dela. Laço o fio e faço um ponto baixo. Vou fazer aqui 2 correntes para formar um ponto alto. Agora, pessoal, a gente vai fazer o contrário do que a gente fez na última carreira de quadradinhos que a gente trabalhou. Quando você estiver fazendo o trabalho, você vai sempre observar como você começou a última carreira de quadradinhos que você fez. Se você tiver começado a última carreira de quadradinhos com um quadrado fechado, então agora você começa com um quadrado aberto. Se você tiver iniciado a última carreira com um quadrado aberto, agora você inicia com um quadrado fechado. Sempre essa alternância na hora de começar. Então, aqui eu tenho um quadrado fechado, vou fazer agora um quadrado aberto. Vou fazer aqui mais uma corrente, que é a correntinha de separação. Venho aqui na quarta corrente e faço um ponto alto, formando assim um quadradinho. 3 correntes, 1, 2, 3. Na alça seguinte, 3 pontos altos. E aí, você vai ver que os quadradinhos, eles vão ficar sempre alternados, tanto na linha quanto na coluna também. Olhem só, aqui eu fiz um quadradinho fechado e embaixo eu tenho um quadradinho aberto. 1, 2, 3 correntes. Agora, eu vou fazer sobre um quadradinho fechado, um quadradinho aberto. Um ponto alto na segunda corrente, uma correntinha e um ponto alto na quarta corrente. E assim eu vou seguir até o final da carreira. Chegando aqui, novamente no finalzinho da carreira, a gente vai encerrar aqui da mesma forma que a gente encerrou a primeira carreira de quadradinho. A diferença é que quando a gente encerrou a primeira carreira de quadradinho, aqui no início a gente tinha um quadradinho fechado e agora a gente tem um quadradinho aberto. Então, a maneira de fechar tem só um detalhezinho, tá? Vou fazer aqui uma correntinha e vou fazer um meio ponto alto para substituir as outras 2 correntes. Entretanto, de cima para baixo, eu vou fazer esse meio ponto alto na segunda correntinha, para que assim eu consiga o formato de quadradinho. Pronto, simples assim. Aqui eu vou entrar no espaço, vou laçar o fio, vou fazer um ponto baixo, e aqui eu já começo a fazer alças, sempre alternando carreiras de alças e carreiras de quadradinho. E de uma carreira de quadradinho para outra, eu vou sempre alternar a maneira de começar. Uma hora eu começo com um quadradinho fechado, outra hora começo com um quadradinho aberto, e assim eu sigo até eu atingir o comprimento que eu quero, tá bom?
Vou aqui agora trazer o meu trabalho mais avançado pra gente conversar, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, então aqui está a minha peça no tamanho original, já mais avançada. Aqui eu quero mostrar alguns detalhes para vocês. O primeiro detalhe aqui é o cós. Como eu disse, eu fiz 4 carreiras de quadradinhos, mas vocês podem fazer quantas carreiras vocês quiserem, ou mais ou menos. Aqui eu tenho o nosso ponto, que já é possível a gente notar o efeito que ele causa, que é um efeito bem legal. E aqui, pessoal, a última carreira que eu fiz foi uma carreira de alças. Eu peço que antes da gente fazer o que a gente vai fazer agora, que vocês também deixem como última carreira a carreira de alças, tá bom? Um outro detalhe é que vocês devem ter percebido, mas aqui no cós já tem elástico. Não se preocupem, que mais na frente, mais lá para o final do vídeo, eu vou ensinar vocês como colocar esse elástico. Ele já está aqui na minha peça porque eu tive um problema na gravação, então eu tive que refazer alguns detalhes e eu não achei necessário tirar o elástico que eu já havia colocado. Mas nesse momento, vocês não precisam considerar o elástico, tá? Vocês vão colocar eles mais lá na frente. Então, pessoal, eu quero que vocês observem na tela uma tabela com as medidas que eu estou passando para os tamanhos P, M, G e GG, que é a medida de altura para a gente começar a abrir o gancho da peça. Vocês irão pegar uma fita métrica e irão medir desde a primeira carreira que vocês fizeram até a última. Eu não vou medir aqui com elástico, porque, como eu disse, ele não conta, ele vai ser colocado só mais no final. Então, no meu caso aqui, eu não vou medir com ele. Mas aqui tem um detalhe muito importante na hora que vocês forem medir. Esse ponto aqui, do jeito que ele está sobre a mesa, ele fica mais encolhidinho. Mas a gente vai fazer uma calça que vai pesar, e ele é um ponto que ele abre bastante. Então, quando você for medir, você dê uma esticadinha aqui na direção da fita métrica, olhem só. Olha só como ele estica, porque ele vai ficar no seu corpo bem esticado. Então, se você medir sem esticar, sem tentar garantir essa, como eu posso dizer, elasticidade que o ponto tem, pode ser que a sua peça fique muito profunda, fique com um gancho muito baixo, tá? Então, na hora de medir, você dá uma esticadinha para ver se você já alcançou a medida que eu sugeri, tá bom? Porque assim, é esticadinho que ele vai ficar no corpo. Então, se vocês não tiverem alcançado a medida, vocês continuem fazendo as carreiras, mas parando sempre na alcinha para medir novamente, tá? Agora, se vocês alcançaram, a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa de desenvolver o gancho. Mas para desenvolver o gancho, a gente vai primeiro marcar os 2 pontos de gancho. Então, aqui para encerrar essa última carreira de alças, eu vou fazer o processo que eu já ensinei. Vou fazer um ponto baixíssimo, vou fazer aqui um ponto baixíssimo na primeira correntinha e vou levar a laçadinha para trás na segunda correntinha, dando a volta e fazendo aqui um ponto baixo. Eu vou colocar aqui um marcador, e esse ponto aqui, pessoal, vai ser o meu primeiro ponto de gancho, mas eu vou precisar de um segundo. Só que esse segundo ponto de gancho, eu não vou precisar começar a desenvolver agora nessa carreira, mas eu já vou deixar ele marcado. Para deixar ele marcado, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui essa alcinha que está com o marcador, dobrar aqui de lado, olhem só, ela vai ficar aqui sozinha. E as outras, eu vou separar em pares, olhem só. A parte aqui da frente sobre a parte de trás. Aqui, ó, é a alcinha da frente sobre a alcinha de trás. Certinho, tá? Para não pular nenhuma. Sempre colocando a alcinha da frente sobre a alcinha de trás, separando em pares. Se você preferir, você pode contar quantas alcinhas você tem na sua última carreira e dividir por 2, que é a mesma coisa, tá? E fazer a divisão certinho. Como sempre tenho algumas amigas minhas que lamentam um pouco a sua dificuldade com cálculos, então eu tô fazendo agora dessa forma para poder facilitar para todo mundo, tá, gente? Para poder ser fácil para todo mundo, para que ninguém tenha dificuldades. Então, a gente vai fazendo dessa forma até o finalzinho. Então, como lá no início ficou uma alça no cantinho sozinha, aqui no final precisa ficar outra alça no cantinho. Olhem só, sempre separando em pares, tá? Tenha sempre certeza que você tá separando em pares. Olhem só,
uma alça sozinha no cantinho. E nessa alça, você vai colocar o outro marcador. E aqui é o segundo ponto de gancho. Ok? Olhem só. Para fazer os ganchos, você vai colocar marcador sobre marcador. Dessa forma. Aqui vai ser o gancho, o primeiro gancho que a gente vai desenvolver. E aqui o segundo gancho. Aqui tem um detalhe. Esse primeiro gancho que a gente já vai desenvolver, ele, na verdade, é o gancho da parte de trás da peça. Porque o gancho da parte de trás, ele fica maior. Toda calça, short, tem a parte de trás mais profunda do que a frente. Então, primeiro a gente vai começar a desenvolver a parte de trás da peça. E depois, a gente começa a desenvolver a parte da frente, ok? Vamos lá. Então, eu vou tirar daqui o marcador. E vou dar continuidade. Aqui eu já fiz o ponto baixo, vou fazer 2 correntes e vou fazer dentro desse espaço aqui mais 2 pontos altos. Três correntes, 1, 2, 3, e no mesmo espaço mais 3 pontos altos. Eu tô fazendo aqui, pessoal, um leque no nosso primeiro ponto de gancho. Aí, eu vou voltar com o marcador nesse espacinho aqui, tá? No centro do leque. Vou fazer 3 correntes. E aí, eu vou para a próxima alça, que o que eu vou fazer aqui vai depender do que tem aqui embaixo. Como no meu caso, eu tenho um quadradinho fechado, então, aqui em cima eu vou fazer um quadradinho aberto. Mas você vai fazer aí o que for da sua sequência, tá bom? E assim eu sigo. Sigo até dar a volta, chegar aqui novamente. Detalhe, lá onde eu tenho outro marcador, eu não vou fazer nada. Eu vou trabalhar normalmente, não vou desenvolver o ponto lá, tá bom? Então, vamos lá até o final. Tô aqui chegando no finalzinho da carreira e eu vou encerrar aqui a carreira da maneira que vocês já conhecem. Já fiz aqui uma correntinha e vou fazer um meio ponto alto na primeira corrente, contando de cima para baixo. Eu vou aqui, antes de continuar, só mostrar para vocês o segundo ponto de gancho, tá? O segundo marcador, para vocês verem que eu não fiz nada lá. Olhem só, não fiz nenhuma modificação. Aqui está o marcador, aqui está o bloquinho que eu fiz sobre ele, o quadradinho. O que eu vou fazer aqui é só levantar esse marcador e colocar aqui no topo do bloquinho, para eu saber que é aqui que eu vou desenvolver o ponto de gancho mais pra frente, tá bom? Então, todas as vezes em que você passar aqui, nesse segundo ponto, a única coisa que você precisa se preocupar é em levantar o marcador. Você só vai começar a modificação aqui quando eu avisar, tá bom? Então, agora a gente volta lá pra frente para dar continuidade para nossa segunda carreira desenvolvendo os pontos de gancho. Eu vou aqui começar uma carreira só de alças. Vou fazer aqui o ponto baixo, 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a gente tem essa alcinha onde está o marcador. Sempre onde está o marcador é onde a gente precisa desenvolver um aumento. Então, eu venho aqui nessa parte, faço um ponto baixo, faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. E nesse mesmo espaço, eu faço outro ponto baixo. Ou seja, eu fiz aqui nele uma alcinha de aumento, uma alcinha a mais. Eu vou tirar o marcador daqui e vou colocar o marcador nessa alcinha, porque na próxima carreira é nela que eu vou fazer o aumento. Vou fazer aqui 5 correntes. E aqui eu sigo o trabalho fazendo as alcinhas nos espaços, tá bom? Vamos dar a volta, que esse aqui você já deve tirar de letra. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira. Vou fechar aqui a última alça da maneira que eu já expliquei para vocês por várias vezes. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo na primeira correntinha e vou voltar aqui de trás para frente na segunda correntinha para pegar a laçada e para dar a volta por aqui por dentro e fazer um ponto baixo. Agora, a gente vai iniciar uma carreira só de quadradinhos. Entretanto, pessoal, se você for olhar para baixo dessa alça que eu vou trabalhar, o que eu tenho aqui é um leque. Então, não dá pra gente ter certeza que é um leque, tá, pessoal? Não dá pra gente ter certeza de qual quadradinho a gente vai começar. Pode ser um aberto, pode ser um fechado, e o seu trabalho pode estar diferente do meu, tá bom? Então, o que que você vai prestar... Para onde você vai olhar para saber que quadradinho você vai começar nessa carreira? Você vai olhar
pro último quadradinho que você fez antes do leque. Olha só, aqui eu tenho o leque e aqui eu tenho o último quadradinho antes dele. Você vai repetir o mesmo quadradinho que você tem antes do leque. Eu tenho um quadradinho aberto, então eu vou fazer aqui um quadradinho aberto, tá bom? Para fazer um quadradinho aberto, eu tenho mais 2 correntes para formar um ponto alto e mais uma corrente de separação. Venho aqui na 4ª corrente e faço um ponto alto. Se você tiver um quadradinho fechado, já sabe, 3 pontos altos. Vou fazer aqui 3 correntes. E aqui na frente, pessoal, eu tenho uma alcinha que está com marcador. Esse marcador indica que aqui eu vou fazer o gancho, que eu vou fazer um aumento. E em todas as vezes que eu estiver trabalhando a carreira do quadradinho e eu chegar no marcador, eu vou tirar esse marcador e vou fazer dentro dessa alça um leque. 3 pontos altos. 3 correntes. E 3 pontos altos no mesmo lugar. Repetindo, todas as vezes em que eu estiver trabalhando na carreira dos quadradinhos e eu chegar na alça que está o marcador, me indicando que ali tem um gancho, eu vou fazer um leque. Aí eu vou voltar com o marcador, porque na minha próxima carreira, quando eu for passar aqui com a alcinha, eu preciso lembrar que todas as vezes em que eu estiver trabalhando na carreira de alcinha e eu chegar aqui no ponto onde está o marcador, eu vou fazer um ponto baixo, 5 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar, formando uma alcinha a mais, tá bom? Então, é dessa forma que eu vou fazer o gancho, ok? Um outro detalhe é que no segundo marcador eu ainda não vou mexer, tá bom? Como eu expliquei ainda há pouco. Vou fazer 3 correntes, vou para a próxima alça e eu vou repetir o mesmo quadradinho que eu fiz antes do leque, tá bom? Repito o mesmo que eu fiz antes do leque. Você também, você vai repetir o mesmo que você fez antes do leque. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, 3 correntes de separação e aqui eu faço 3 pontos altos e aí você pode ver que o meu deu certinho, olha só, eu tô fazendo um quadradinho fechado sobre um quadradinho aberto, e assim eu vou seguir. Pessoal, eu vou terminar essa carreira e eu vou começar a outra carreira só de alças, tá bom? Que eu já expliquei pra vocês como vocês precisam fazer com um aumentozinho nesse marcador, mas sem mexer no segundo marcador. E aí, quando eu terminar essa próxima carreira que eu vou fazer só de alças, aí eu volto pra gente dar continuidade, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Como eu disse, eu voltaria depois da carreira de alças. Aqui eu já encerrei a carreira e já tô aqui com o ponto baixo, pronta para começar a próxima carreira de bloquinhos. E a partir de agora, você volta a acompanhar o que tem embaixo dessa alça. Olhem só, aqui eu tenho um quadradinho vazio, então, eu vou fazer aqui o quadradinho fechado, tá? Três correntes, venho aqui para a próxima alça, vou fazer o quadradinho aberto, lembrando que isso aqui é a minha sequência. Você precisa seguir a sua sequência, ver aí como tá o seu trabalho e seguir a sua sequência. Mais uma vez, eu tô aqui me aproximando do ponto onde tem o marcador, que é o ponto onde a gente faz aumento. E a partir dessa carreira, pessoal, a gente começa a trabalhar os 2 marcadores, ou seja, a gente vai fazer os 2 ganchos, tá? Os 2 ganchos. Observe que até agora a gente não mexeu em nada no segundo marcador, mas a partir de agora a gente começa a mexer com ele. E o que que a gente vai fazer? Tudo que a gente fizer aqui no primeiro marcador, a gente vai repetir lá, tá bom? Então, o que que eu vou aqui? Vocês devem lembrar que toda vez que a gente for fazer aumento na carreira de bloquinho, a gente faz um leque. Então, eu vou fazer um leque aqui e eu vou fazer um leque lá também. 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, a partir de agora, a gente começa a fazer os 2 ganchos, sempre repetindo no segundo gancho tudo o que você fez aqui no primeiro, tá?
fazendo os dois marcadores iguais. E aí, é só você dar continuidade. 3 correntes. Aqui, na sequência, como antes do marcador, eu tenho um quadradinho vazio, então, eu vou repetir o quadradinho vazio. E assim, é só eu dar continuidade. Tá bom, pessoal? E aí, vocês irão fazendo carreira por carreira. Agora, aumentando o gancho dos dois lados. Mas vocês vão fazer isso até quando? Na tabela que está aparecendo aí na tela de vocês, está a minha sugestão de profundidade do gancho para os tamanhos P, M, G e GG, tá bom? Vocês podem seguir aí a minha sugestão, que eu vou mostrar agora para vocês como é que vocês irão medir. Vocês irão, sempre que vocês forem medir, vocês irão medir levando em consideração essa parte aqui que está com o gancho mais profundo, tá bom? Que é o primeiro marcador, sempre ele. Daqui a pouco o gancho de trás começa a aparecer também, mas é sempre nesse primeiro ponto aqui que você vai tirar a medida. Lá da primeira carreira até ele, até a pontinha. Lembrando de esticar um pouquinho, tá? Para que você meça da mesma maneira que a peça vai ficar no seu corpo. Um outro detalhe que você pode fazer é unir as duas partes, unir esse marcador a esse aqui, tá? Fazendo aquele formatozinho de short e vestir para ver como é que tá no seu corpo, para ver se você acha que se o gancho já está bom, se a altura do cós já está boa, enfim. E aí, no momento que você achar que você já chegou no tamanho adequado para você, você para e a gente passa para a próxima etapa. Então, eu vou avançar o meu trabalho e venho já mostrar a próxima etapa para vocês. Bem, pessoal, então assim está minha peça mais avançada. Nesse momento, eu já alcancei a profundidade que eu precisava para o gancho. Como vocês podem ver, a minha última carreira trabalhada foi a carreira de blocos. E o que eu vou fazer agora, que eu já alcancei a profundidade do gancho, é fechar os dois ganchos, unir o gancho da frente com o gancho de trás. A minha próxima carreira é a carreira de alças, então eu vou fazer esse processo de fechamento nessa carreira de alças. Eu vou aqui subir normalmente a carreira, tá? Do jeito que a gente já aprendeu. Aqui onde tem o marcador, eu vou fazer o aumento normalmente, tá bom? O aumento normalmente e vou seguir até o segundo marcador. Quando eu chegar no segundo marcador, a gente volta. Bem, pessoal, então aqui já tô chegando no segundo marcador, tá? A minha carreira começou bem aqui, passei pelo primeiro marcador e agora estou chegando no segundo marcador. Vou fazer aqui as 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, e vou fazer o ponto baixo bem no espaço onde está o marcador. Bem, essa próxima alcinha, que é a alcinha de aumento, eu vou usar ela para fazer o fechamento do gancho. Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vou fazer 2 correntes, vou lá no primeiro marcador, onde eu já fiz uma alcinha de aumento, e dentro dessa alcinha de aumento, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou fazer mais 2 correntes. Volto para o espaço do gancho e faço um ponto baixo. Então, aqui, pessoal, a gente já fechou o nosso gancho. Agora, a gente vai seguir normalmente fazendo as alcinhas até a gente encerrar a carreira. Vamos lá. Bem, pessoal, então aqui, olhem só, a gente já encerrou a carreira de alças. Como eu mostrei para vocês, o gancho já está fechado. E a partir de agora, a gente começa a trabalhar por etapas. Primeiro uma perna, depois a outra. Então, aqui eu vou iniciar para nossa próxima carreira, que é uma carreira de blocos. Vou fazer aqui 3 correntes, já que na minha sequência, tá? A sua pode estar diferente, mas na minha sequência eu vou começar com um quadradinho vazado, quadradinho vazio, em direção ao gancho. Agora, eu estou fazendo aqui o quadradinho fechado, 3 correntes. Mais uma vez, eu vou fazer um quadradinho vazio ou quadradinho aberto, como vocês entenderem, a mesma coisa. 3 correntes. E agora, eu tenho esse espaço aqui do gancho, onde os 2 ganchos de aumento se unem. Aqui é o seguinte, na minha sequência,
é hora de fazer os 3 pontos altos. Então, eu vou fazer os 3 pontos altos espalhados aqui. Eu vou colocar um ponto alto aqui nesse espaço da primeira alcinha de aumento. O segundo ponto alto eu posso colocar bem nesse ponto baixo que une as duas alcinhas. E o terceiro ponto alto eu coloco aqui na segunda alcinha de aumento. Se você tiver que fazer aqui um quadradinho, você faz um quadradinho aqui, uma correntinha, um quadradinho no outro espaço. Simples assim. 3 correntes. E agora, você vai dar sequência aos seus quadradinhos, tá? 1, 2, 3. E aí, você segue até você encerrar a carreira. Encerrou a carreira, sobe para a próxima, que é uma carreira só de alças, e dá segmento baseado naquilo que você já aprendeu sobre esse ponto, tá bom? E vai fazendo isso até você alcançar o comprimento que você precisa para a sua peça. Então, eu vou fazer aqui toda essa etapa, e quando eu for passar para a próxima perna, eu volto para a gente dar continuidade. Vamos lá. Bem, pessoal, olhem só como está aqui o meu trabalho. Aqui eu já terminei uma das pernas, já arrematei o fio, e eu escolhi fazer um acabamento bem básico, bem tradicional aqui na barra, que foi o acabamento com pontos baixos. Você pode fazer o acabamento que você quiser, mas se você quiser aqui seguir o meu, o que que eu fiz? Eu fiz aqui 3 pontos baixos nesses espaços onde a gente tem 3 correntes e coloquei um ponto baixo sobre os quadradinhos. Independente de ser o quadradinho cheio ou fechado ou quadradinho aberto, eu fiz apenas um ponto baixo sobre ele, tá bom? 3 pontos baixos no espaço e um ponto baixo sobre os quadradinhos. Agora, eu vou voltar com o fio para mostrar para vocês como é que a gente faz com a outra perna. Bem, pessoal, e aqui é o seguinte, eu tô aqui com o fio novamente e eu vou amarrar ele em qualquer uma das alças dessa segunda perna, tá bom? Eu vou amarrar aqui próximo ao gancho, porque o que eu tenho de importante aqui para mostrar para vocês agora é justamente a passagem da carreira nesse outro lado da perna, para não restar dúvidas. O resto você já sabe como fazer. Então, eu venho aqui em qualquer uma das alças e vou amarrar o fio novamente. Eu vou amarrar o fio na segunda corrente da alça, que é exatamente o mesmo lugar onde a gente começa as carreiras, tá? Inicia as carreiras na segunda corrente, tá? Fiz aqui uma correntinha para colocar a agulha no trabalho. Aqui embaixo eu tenho um quadradinho aberto, então eu vou fazer aqui em cima o quadradinho fechado. Você faz a sequência que for aí da sua vez. Como você vai começar não é importante, tá? Você vai seguir a sua sequência normalmente. Fiz aqui o quadradinho fechado, vou fazer 3 correntes. Vou aqui para a próxima alça, fazer um quadradinho aberto. Três correntes. E agora, eu cheguei aqui no espaço que tem as duas alcinhas do aumento que foram unidas. Olhem só aquele bloquinho que eu fiz, aquele quadradinho que eu fiz, distribuindo entre as duas alcinhas. Eu vou fazer desse lado a mesma coisa que eu fiz desse. Você vai fazer exatamente a mesma coisa. Se aqui tiver um quadradinho vazio, você repete o quadradinho vazio também. Então, eu venho aqui nessa alça, faço um ponto alto. No ponto baixo do centro, eu faço outro ponto alto. Deixa eu pegar novamente. E na próxima alça, eu faço o terceiro ponto alto. E aqui eu sigo 3 correntes e vou fazer um quadradinho aberto na próxima alça. E você vai seguir a sua sequência, tá bom? Eu acho que isso vocês já devem ter entendido. Então, como vocês podem ver, passar aqui pelo gancho é muito simples, não tem nada demais. Agora, é só vocês darem continuidade ao trabalho de vocês. Eu vou fazer aqui a segunda peça e aí eu vou voltar para mostrar o que eu prometi para vocês. Como colocar o elástico na peça, tá? Como eu coloco o elástico na peça. Vamos lá. Bem, pessoal, assim está a nossa peça. Aqui eu já terminei as duas pernas da nossa calça, tá bom? Já estão finalizadas. Agora é hora da gente finalizar a parte do cós, onde a gente precisa providenciar a nossa sustentação, a sustentação da nossa peça. Você pode usar como opção de sustentação um cadastro, um cordão, feito com o próprio fio de crochê, com a própria técnica em crochê. Tem várias
aulas na internet ensinando a fazer diversos tipos de cordão em crochê, então vocês podem utilizar o próprio cordão. Mas o que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês como eu aplico o elástico na peça. E o elástico que eu escolhi para essa peça aqui é esse elástico bem fininho. Eu vou fazer 2 carreiras com ele, porém, cada carreira terão 3 voltas. E o primeiro passo que você precisa é cortar o lastex do tamanho ideal para você. E como é que você faz isso? Você precisa encontrar a circunferência da sua cintura. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, estão as minhas referências de circunferência da cintura para os tamanhos P, M, G e GG. Pode seguir a tabela, pode tirar a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar, tá bom? Depois que vocês souberem a medida da cintura, vocês irão tirar da medida 10 centímetros. E o resultado, vocês irão multiplicar por 3. Eu vou aqui dar esse exemplo em números para que vocês entendam melhor. Digamos que a minha peça esteja sendo feita para uma pessoa que tem 70 centímetros de cintura. Eu vou tirar desses 70, 10 centímetros. 70 menos 10 é igual a 60. Aí, eu vou multiplicar esse 60 por 3. 60 vezes 3 é igual a 180. 180 é a medida em centímetros do meu lastex. 180 centímetros, tá bom? Depois que você cortar o seu lastex no tamanho que você precisa, você vai amarrar em círculo. Olhem só o nozinho aqui do meu. Você vai amarrar o seu lastex em círculo, tá? Pessoal, esse exemplo que eu dei aqui com números é o meu exemplo, tá? É apenas um exemplo para ilustrar o que vocês precisam fazer. Mas é necessário que vocês peguem a circunferência da cintura de quem vai utilizar a peça, tire 10 e do resultado vocês multipliquem por 3, tá bom? 180 é a minha medida, tá bom? Depois que vocês amarrarem em círculo, é hora de vocês transformarem esse círculo aqui gigante em um menor com 3 voltas. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês como fazer isso, mas com certeza vocês devem ter a técnica de vocês, porque isso aqui é bem simples. Olhem só, espero que vocês consigam visualizar, porque o elástico é bem fininho. Vou colocar aqui nessa mão o elástico, olhem só. Como vocês podem ver, aqui tem uma volta. Vou pegar aqui esse cabo que vem de trás e vou passar pela frente, dando aqui 2 voltas. Vou pegar novamente o cabo que vem de trás e vou passar pela frente, dando aqui, olhem só, 3 voltas. Agora que eu tenho 3 voltas, eu venho com essa outra mão e vou colocar aqui por dentro. E agora, eu vou tentar alongar, tá? Sem soltar as 3 voltas. Vou tentar alongar até que o elástico tenha todo o mesmo tamanho, tá? Até que as 3 voltas estejam com o mesmo tamanho. Olhem só. Continua aqui, como vocês podem ver, com 3 voltas. E tem agora o mesmo tamanho. Agora sim, tá na medida da cintura de quem vai utilizar a peça. Você precisa fazer 2 exatamente iguais a esse aqui, tá bom? Bem, então aqui eu venho no cós, vou colocar aqui a agulha em qualquer um dos pontos e vou amarrar o fio novamente nesse ponto. Agora, eu vou colocar aqui a agulha novamente no mesmo ponto, vou pegar aqui a laçadinha que vem no novelo, para poder fazer aqui a nossa primeira correntinha, só para pegar a altura. Vou pegar aqui esse elástico que a gente acabou de dar 3 voltas. Olhem só, vou dar aqui uma esticadinha para ter certeza que eles estão aqui, as 3 voltas estão no mesmo tamanho. E aqui, segurando firme, para não perder as 3 voltas, eu vou colocar o elástico por trás dessa correntinha que eu acabei de fazer. Olhem só, por trás. O fio que está vindo no novelo está passando por cima. Olhem só. E ele está por trás. Esse fiozinho bem aqui é a ponta do que eu amarrei, tá? Ele não interessa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto. Só que eu vou fazer embutindo esse elástico ao mesmo tempo. Então, eu vou entrar aqui
Nesse espaço onde eu tenho 2 correntes, vou passar por baixo do elástico, vou laçar o fio que vem do novelo e vou puxar para frente. Aí, agora eu passo por cima do elástico, laço o fio novamente e fecho o ponto baixo. Vou fazer de novo. Entro aqui na frente, já que aqui tem 2 correntes, então eu faço nesse espaço 2 pontos baixos. Entro aí na frente, passo com a ponta da agulha por baixo do elástico, laço o fio e puxo. Agora, passo com a ponta da agulha por cima, laço o fio e puxo. Aqui eu tenho um ponto alto. Vou entrar aqui na mesma correntinha onde está o ponto alto, passo por baixo do elástico, laço o fio que vem do novelo, puxo, passo por cima do elástico, laço o fio que vem do novelo, puxo. Ficando assim, pessoal, 3 pontos baixos. O elástico está por dentro, ele não aparece nem na frente e nem atrás, tá bom? Então, aqui você pode puxar, que ele vai correr normalmente. Inclusive, você pode também ajustar de vez em quando, para as 3 voltas ficarem do mesmo tamanho, tá? E é assim que você vai fazer, tá bom? É assim que você vai fazer. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, tô fazendo os últimos pontos baixos, e agora eu vou encerrar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz. Como eu vou colocar 2 carreiras de elástico, vou fazer uma correntinha para subir, vou pegar aqui o outro elástico que já está com as 3 voltas e vou repetir o mesmo processo, passar aqui por baixo do fio que vem do novelo, para ele ficar bem atrás da correntinha que eu acabei de fazer para subir. Vou entrar no ponto baixo da base, laçar o fio que vem do novelo, puxar para trás, laçar de novo e fazer um ponto baixo. Aí, eu vou pro próximo ponto e vou fazer a mesma coisa. No próximo ponto, faço novamente. No próximo ponto, mais uma vez. Ou seja, eu vou repetir o mesmo processo, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da base. Se por acaso, quando vocês terminarem, vocês acharem que não tá muito seguro, tá folgado, preferia que ficasse um pouquinho mais apertado, vocês podem colocar uma terceira carreira de elástico da mesma forma. Ou vocês podem também substituir por um elástico mais grosso, como eu falei aqui, até o elástico, como eu posso dizer, o elástico de 0,7, vocês conseguem colocar dessa forma, tá bom? O elástico achatado. Um elástico mais grosso, aí já é melhor vocês usarem outra técnica, senão vai ficar muito à mostra, tá bom? Então, vocês vão assim até o fim da carreira. Quando chegar no final da carreira, ou no final de quantas carreiras você quiser fazer, é só você encerrar o trabalho, que o seu trabalho estará dessa forma.